E o povo precisa entender isso, que o dilúvio, né, que foi o fim dos tempos, uma geração que estava totalmente corrompida, dominada pela violência, pelos seus próprios prazeres, pelas suas próprias vontades, que já não mais temia Deus, já não esperava em Deus. Então Deus foi lá e resolveu acabar com tudo. Porém, Deus achou graça em Noé. Deus escolheu Noé e a família dele. Não porque Noé era melhor do que todo mundo. Não porque Noé não tinha pecado, não errava, não. Porque Noé, no meio daqueles, ainda permanecia, né, buscando a Deus, permanecia acreditando em Deus. Porque ele já era também da promessa. E Deus foi lá e tirou Noé. Criou a arca, ficou Noé, a família dele. E Deus fez o quê? O dilúvio. O juízo destruiu. Apocalipse para aquele povo. Deus começou uma nova geração. Uma nova geração. Um novo tempo. Aquele tempo já era. E um novo conceito com Noé. E ali, Noé começou a fazer a vontade de Deus, desde que começou a fazer a arca, até que a arca, as águas baixou, a arca também se firmou. Noé começou a trabalhar ali mais os filhos na terra, criou uma vinha, e na vinha ele foi embebedou-se, né? Mas, como sempre, há um certo, vamos se dizer assim, há uma certa, né, palavra de Deus que o povo esquece. Que é aquela palavra, e a tua semente é a semente da mulher, né? Contenderá. E tu pisarás na cabeça da serpente, ela te morderá o calcanhar, né? Representando a crucificação de Cristo, mas que começou lá, gente, e vinha a batalha da semente de Deus e a semente do inimigo. E o que aconteceu? Acabou. Não era para ser uma coisa diferente, todos temem a Deus, viu o dilúvio, viu? Mas acontece que o espírito acusador estava dentro da arca também. O espírito acusador também conseguiu entrar no coração de outra, assim como conseguiu entrar no coração de Eva no paraíso. Mas como? Como é que a serpente estava lá no paraíso? Como é que o inimigo entrou dentro ali da arca de Noé e veio junto com eles ali? O que aconteceu? Veio ali Noé, construiu uma vinha, né? Plantou uma vinha, né? E ali se embebedou da vinha dele e sim ficou nu, né? E ali nos representa que Noé estava em pecado, né? Estava sem as vestes. E o filho dele fez o papel de Satanás, foi lá e acusou o pai dele. Não só acusou o pai dele, como veio também escarnecer dele seus próprios irmãos, falar, o pai está lá nu, bêbado, largado, né? Aí os outros irmãos, com mais respeito, foram lá, não preferiram não olhar o pecado, que muitos olham hoje, acusam, mesmo depois de Jesus Cristo ter dado a veste santa para o servo de Deus. Não tem medo, mas os próprios filhos dele, os outros dois filhos, sem Jafé, foram lá, viraram o rosto para não ver o pecado do pai, deles, e cobriu. Quando Noé sarou, o que Noé fez? O que Noé fez? Foi lá e amaldiçoou o cão, porque o cão já estava amaldiçoado. Não, amaldiçoou o cão, porque o cão já estava amaldiçoado, ele já estava com o espírito acusador. E ali o cão foi lá, separou dos irmãos dele, né? E o que aconteceu? A Canaã surgiu. Aquela Canaã a qual Deus foi lá e prometeu para Abraão, pediu para ele sair da parentela dele, que é a parentela de Abraão, desde o começo, é assim, era toda idólatra, a família de Abraão era toda pecadora, era toda
jogada no mundo, então Deus falou, sai no meio da tua parentela e vai para onde eu estou mandando. Ali Abraão creu e foi, pegou a mulher dele, pegou ali e levou junto o sobrinho lá, né? E seguiu umas promessas de Deus, mas não foi assim não, foi muita luta para chegar, né? E o interessante é que quando Deus prometeu a terra prometida para Abraão, e falou da grande nação que ele ia ter, Deus falou que era necessário, veja bem, que aquela nação seria escravizado por mais de 400 anos, e depois Deus os tiraria de braço com a mão forte para levar a terra prometida. Falou para Abraão, sendo que ninguém ainda tinha nascido, nem Isaac tinha nascido ainda. Deus prometeu a semente da promessa, que era Isaac, e o filho que ele achou que não ia ter, mas teve, porque Deus prometeu. Sara também achou que não ia ter, mas teve. E já contou tudo que ia acontecer, eles nem tinham nascido. Aí eu falo para o povo, Falo para o povo. Tudo que nós fazemos está na direção de Deus. Nada que nós fazemos é de nós mesmos, já é tudo Deus, daquele bom dia nem nascido, irmão. Quem iria imaginar que o povo ia pegar lá os filhos de Jacó, jogar José dentro de uma cova, José ia ser escravo. Depois o povo ia precisar descer para lá, encontrava José. José foi ali e deixou aquele povo ali, sustentou ele, manteve ele para livrá-los da fome. E de repente ficaram por ali, José morreu. Surgiu um novo rei que não conhecia José, viu que o povo de Israel estava crescendo muito e começou a explorar o povo de Israel, escravizar o povo de Israel, aonde Deus veio cumprir a tal promessa que ele prometeu para Abraão, né? Foi cumprir a promessa que ele prometeu para Abraão e também mostrar justiça para, veja bem, mostrar justiça para o Egito. Porque o Egito fazia tudo e achava que ele que era o superior, ele que era o Deus, mas Deus estava ali agindo daquela forma, permitindo que Israel viesse ser escravo daquele povo por aquele tempo, tá? E depois mostrar a força que ele tinha, colocar Moisés de frente com Faraó do Egito. E o que acontece? Deus está no controle dos dois. Vai lá, Moisés, e fala para o Manassés, vai lá para ele lá de soltar o meu povo. Manda o Egito soltar o meu povo, liberar o meu povo. Mas eu já vou te avisando, você vai lá falar para ele, mas eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar ele ir. Enquanto eu não fizer todos os meus poderes, a minha glória que eu tenho que fazer através deles, ele não vai deixar você ir. Não vai deixar vocês ir. Então Deus, olha aqui, mandando Moisés ir, já trabalhando aqui, vai endurecendo o coração de Faraó para não deixar, e para mostrar o poder dele, tanto para um lado, tanto para o outro, para mostrar para os dois que ele está no poder de tudo. Então ele fez aquela justiça com Faraó, que usou ali Moisés para fazer justiça pelo que ele estava fazendo com o povo dele, e também mostrar o poder dele em cima de Faraó, que ele falou mesmo, para isso mesmo eu te criei, para que você veja, para que eu possa mostrar meu poder, que Deus criou, Deus manteve ele, mas deixou ele achando que era ele que estava no poder, mas era Deus que estava, olha só. E mandou Moisés ir lá, e no dia, na hora certa, ele foi lá e falou, agora você pode preparar, que foi, né, nas pragas dos primogênitos. Falou, agora eles vão te deixar levar, peça o que tiver aí para pegar com o povo aí, e marcha. Foi o que aconteceu. Quando aconteceu lá a praga dos primogênitos, eles começaram a expulsar, né? Pediram até para eles saírem rápido lá do Egito. Depois Deus endureceu o coração de Faraó, fez Faraó ir atrás dele. Depois protegeu o povo de Israel, abriu o mar vermelho, passou e fez Faraó entrar atrás, depois fechou o mar. Pronto. Ali Deus fez mais um quê? Juízo. Mais um juízo para Faraó. Só que não exterminou Faraó, não exterminou Israel, continuou marchando. Por quê? Porque Deus estava usando, buscando Israel, para você entender, até chegar na Babilônia. Não saiu do assunto de Babilônia, não. Nós vamos chegar lá. Babilônia é bem mais, tem que entender bem mais quando chegar em Babilônia do que a linhagem de Davi. A linhagem de Davi você vai vendo aqui, você vai acompanhar.
Mas você tem que entender o trabalhar de Deus em cima de tudo isso. Então você veja, Deus libertou Israel, que era escravo, fez eles aprender muito ali, guiou pelo deserto, né? E eles poderiam atravessar, não dava 15 dias, mas Deus falou, não vou levar eles pela guerra para que eles não voltem para trás. Ele mandou eles dar a volta. E Deus já mostrou a terra para eles depois, quando chega lá, em cima de murmurações, em cima de milagres, em cima de... e foi levando. Quando chegou na terra prometida, mandou que os homens fossem lá olhar. Fossem lá olhar a terra, espiar, né, os príncipes, para poder... E uns chegou blasfemando, falando que lá tinha gente poderosa, gente forte, gente já blasfemando de Deus. E que Deus não ia conseguir colocar eles lá. Caleb e Josué não. Falou, não, mas se Deus vai colocar lá, Deus nos chamou, Deus vai ter poder para isso. Tá? Então Deus virou e falou, agora ninguém vai entrar lá. Não vai entrar nenhum de vocês que blasfemaram. Essas crianças que você está vendo aí, os teus filhos que vocês dizem que iam entrar aqui para virar servo, porque não ia conseguir vencer aquele povo, elas vão entrar, vocês não vão entrar nenhum. Enquanto, e fez eles andar pelo deserto. Alguns ainda, depois que Deus falou que não ia entrar mais, aí que desobedecer. Tem pessoas que é nascida para só desobedecer a Deus. Porque Deus falou, vai entrar, e falou, não vamos entrar não, porque é perigoso. Depois que Deus falou, não vão entrar, vão rodar pelo deserto aqui, até o último homem cair. Eles falaram, agora nós vamos entrar, Moisés. Então Moisés, não desça, nós não vamos com vocês, não desça, porque foram e pereceram. Perderam a batalha. Que é coração inclinado para a desobediência, né? Coração inclinado para a desobediência. Por permissão de Deus, certas pessoas são da salvação e outras são da perdição. Só Deus sabe quem são, né? Sempre falo isso. Então, enquanto aquela geração todinha, não aqueles 10 homens, mas toda aquela família que estava ali, tinha uns 600, 700, mudou. Mudou todo mundo. Aquelas crianças cresceram, tiveram os filhos, né? Aqueles primeiro que viram todos os milagres de Deus ali foram morrendo. O único que ficaram foi Caleb e Josué. Quando chegou na hora de entrar na terra prometida, nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou, porque foi, mas não aguentou a pressão do povo, foi lá e feriu a rocha, e não honrou a Deus, e por isso ele não entrou, né? Faz aquela maravilha, mas falhou também. Aí Arão também não entrou. Quem entrou? Josué e Caleb. Deus falou que enquanto aquela geração toda não morreu, depois quando entrou Josué, ele mandou circuncidar todo mundo. E por que mandou circuncidar? Porque todo aquele povo que ficou no deserto, porque Deus disse que eles não entrariam na terra prometida. E os filhos dele que cresceram, para Deus, aí teve que circuncidar todo mundo para entrar na terra prometida. Né? Um juízo que aconteceu no deserto. Deus transformando e renovando a nova. É isso que eu falo para vocês, irmão. Eu quero que vocês entendam isso, que não adianta se levantar contra Deus. Quem perde é o homem. Aquela nação toda se levantou, morreu tudo no deserto. Deus foi lá e fez outro, foi levantando. A promessa continua, porque é de filho, de pai para filho. E Deus foi lá, vai colocar o povo de Israel, que ele prometeu para Abraão, na terra prometida. Não colocou os primeiros que se rebelaram. Aqui eles perderam a promessa, mas Deus não deixou de cumprir a promessa, porque os filhos e os netos entraram. Então, Deus, quem perde é quem se duvida de Deus. Deus continua a promessa dele, não morre, porque se cumpre nos filhos também. Pronto, acabou, eles se rebelaram, ficou no deserto, grande parte, a nova geração foi entrando na terra prometida. E aquele povo que ia entrar na terra prometida, eles vieram para quê? Deus falou que esse povo chegou à taça, miraram, vocês vão entrar lá, mas vocês não vão se misturar, porque aquele povo vão vomitar eles da terra. Deus chamou Israel para fazer o juízo em Canaã. Ou seja, usou Israel para fazer o apocalipse em Canaã. É onde entra as pessoas que não entendem o trabalhar de Deus e como que funciona a palavra, e falam assim, que Deus é esse? Que manda matar fulano, que manda a criança, manda matar tudo. É porque as pessoas não acreditam que Deus vai vir. O povo de Canaã estava totalmente rebelado, já era de cão mesmo, estava tudo rebelado. Né? Já tinha sido expulso, já estava todo mundo jogado ao Satanás também, que estava no domínio. Estava no domínio na época. Na época que Jesus Cristo venceu ele na cruz. É isso que você vai entender lá depois de Babilônia. Aí o que acontece? Deus foi lá e usou Israel para fazer juízo em Canaã. Para exterminar aquele povo mesmo, porque agora Deus ia colocar um novo povo. Aquele povo de Canaã era de quem? Era de Deus, mas deu tanto que Deus esperou o tempo certo para destruir eles.
porque estava no domínio de Deus, mas chegou o dia do juízo deles, o povo tem que entender isso. É aí onde eu falo que as pessoas não entendem, brincam com Deus, tudo, mas quando chega o juízo, ele diz que Deus é carrasco, Deus é sanguinário, que Deus... Não, todo mundo tem um juízo. Ah, que o juízo já aconteceu, o apocalipse já aconteceu porque você não entende. Você não entende que vai acontecer de geração para geração, enquanto a pessoa não chegar onde Deus quer. Então Deus chegou lá, colocou Israel naquele povo, para combater contra aquele povo, e deu a batalha. Não foi Israel que venceu, não foi Josué, não, eles eram usados. Foi Deus que veio fazer juízo, foi Deus que Deus mandou matar todo mundo. Deus usava a espada na mão deles, Deus que matava, Deus que destruía. A palavra de Deus diz assim: eu mato, eu firo, eu curo, certo? Operando eu, quem impedirá? Não tem como. Deus fala que ele simplesmente usa o ser humano que dá lugar para ele usar, né? E se não der lugar para ele usar, de toda forma, Deus vai tirar do caminho. Ninguém fica, porque todos os dois estão no poder de Deus. Se você está no poder de Deus, ele vai te dar força para você continuar. Se você não está no poder de Deus, vai tirar a força e vai deixar o outro vencer. É isso que Deus faz, porque para ele continua. Tá entendendo? Por isso que ele diz assim que vai, né? Por quê? Porque não tem como, tem gente que fica blasfemando, dando risada, e a mulher está debaixo da terra e Deus continua. E nasce outra geração que vai falar: Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus... Isso faz o quê? Desde a fundação do mundo, que o homem tenta derrubar, Deus não consegue. Desde a fundação do mundo, que o homem mata quem prega o evangelho, que o homem persegue, que o homem calúnia, mata no fogo, mata na espada, tortura, põe na prisão, mas Deus continua. Porque a geração é dele, porque o mundo é dele, a alma é dele. Então não adianta que nunca ninguém combate contra Deus para vencer. É isso que o povo não entende. É isso que o povo não entende. Então Deus foi lá e usou Israel para fazer juízo ali. Por isso que ele falou: não é para sobrar nada, é para destruir tudo, que era o apocalipse para ele, era o final, irmão. Você está entendendo? E Deus preparou um povo para entrar naquela terra. Israel ia entrar ali, ficar ali. Só que Israel começou a dar lugar para carne também. Israel começou a entrar ali, começou a fazer acerto aqui, negócio ali, tremer aqui, tremer ali. Quando foi ver, estava tudo embolado de novo. E o que aconteceu? Eles mataram, destruíram e tal, mas aquela geração, que eles mesmos estavam destruindo pela permissão de Deus, por permissão de Deus, caía no laço. Casava com as canané, que Deus dizia que não era para casar. Aí o filho dava filho para um, filha para outro, e misturando, se aparentava com a bonita, com todo tipo de que tinha lá, com os amorreios, com todo esse tipo. Tanto tipo. Aí aconteceu algumas histórias, que algumas vai lá, que nem Finés foi lá e matou o homem que estava lá, em plena tenda com todo mundo, com a mulher estranha entrando para a tenda, sendo que o povo já estava passando por uma outra tremenda, Finés foi lá e matou. Mas ele não resolveu tudo, apaziguou. Porque ali havia muitos outros misturados, muitos outros. E aí vai nascendo filho, vai nascendo geração, e ali Deus falou o quê? Ó Israel, já que você entrou e se aparentou com o povo, que eu disse que era para vocês exterminar, então agora eles vão te servir de espinho e abrolho. Eles vão te servir de dificuldade, de luta, porque agora Deus vai capacitar eles também para ficar nessa batalha, para corrigir os seus erros. Aí ficou a guerra da semente. Ali a guerra da semente, lá começou a guerra. E nessa guerra, começava um trazer escrava de tal lugar, outro já trazia escravo de outro lugar, outros levavam Israel, tipo aquela menina lá que foi levada para a Síria, né? Que teve o leproso Amã. Ali mostra claramente que Síria veio, né, numa batalha contra Israel e ali levou escravo algum povo, inclusive essa menina que falou para a senhora lá, que era a mulher de Amã. Ah, se meu senhor estivesse lá, os profetas de Israel lá poderiam curar. Ele ouviu, foi lá e falou com o rei da Síria, o rei da Síria mandou uma mensagem para o rei de Israel, o rei de Israel foi lá, ficou tremendo, mas aí Eliseu falou: manda ele vir que ele vai saber que tem profeta de Israel. Aí quando ele veio, Elias falou: ó, vai lá e toma um banho ali naquelas 7 vezes, dá 7 mergulhos. Aí falou: aquele rio sujo? Se quiser, pode ir lá. Ele falou: não, Zé. Ele falou: eu vou embora, eu pensei que ele ia invocar o Deus dele, passar a mão aqui e ficar curado, agora que aqui, não, o rio de Damasco, melhor do que esses. Aí ele falou assim: ah, não, mas o servo dele, né, vai lá, se tivesse uma coisa maior, você não ia fazer um simples banho. Aí foi lá, aí foi curado.
foi curado. Mas a história aqui é que quem falou para ele? A israelita que tinha sido escravizada por Síria. E tinha escravo de Síria em Israel. Então havia uma mistura, que aos poucos ia misturando, se juntando, nascendo filhos, filhas. E isso desagradava a Deus. Desagradava a Deus. Chegou um certo momento que Deus foi e passando, foi deixando rolar, mas já tinha falado para Moisés que haveria um maior do que ele para se levantar na terra. Né? Haveria um maior do que ele para vir com o juízo mais correto, mais pesado e mais justo também. Né? Então, foi saindo. Então, desta forma, foi Israel, como nós já falou. Aí veio, entrou até a casa de Davi, que nós já estudou lá, os 5 capítulos que já foi pregoado, e aí estamos falando de Salomão, falando das descendências de Salomão, depois então, até chegar na Babilônia. Então, ali, irmãos, já foi os Apocalipse também, tanto no dilúvio, quanto na terra de Canaã. Que Deus já tinha exterminado, dizer que aquele povo ia ter exterminado para colocar Israel lá dentro. Aí Israel foi e fez a situação. Chegou um tempo que Deus começou a falar, bom, já que você está desobediente, já que você se revoltou contra mim, fez pior do que o povo que mora nessa terra, fizeram pior do que o povo que estava nessa terra, que eu vomitei desta terra, coloquei vocês aqui para ser... Aí então vocês também agora vão sofrer a mesma pena que os outros. Pronto, porque não estão melhor. Então, Deus trouxe eles. Mas sempre teve aquela semente, né, de pessoas que dão, e a promessa de Deus para Davi. E o que aconteceu? Aí foi passando de rei para rei. Uns ficavam fazendo uma maravilha, como Asa, vinha outro como Acabe, que destruía tudo, como Deus de Israel, né? Tempo que Acabe era de Israel, Deus nem contava mais de Israel. Veio Josafá, que era da tribo de Judá, que era da geração de Davi, né? Que se aparentou com Acabe. Né? Mas ainda conseguiu segurar um pouco mais, né? Ficou mais firme, não foi seguindo todos os pecados de Acabe, mas depois os filhos dele foi seguindo os pecados de Acabe e começou a declinação, até chegar que for escravo para a Babilônia, porque Deus encheu a taça. Deus encheu a taça e derramou da sua ira. Falou, pronto, não tem mais jeito, Israel, agora tu vai ser levado para Babilônia e de lá vocês vão me clamar, vocês vão lembrar do seu Deus, e quando clamar de coração, eu vou ajudar. Mas terão que perecer na mão, né, dos teus inimigos, na mão do homem, para você saber a diferença de servir o homem e de servir a Deus. E aí Israel acabou também sofrendo o Apocalipse e foi para a Babilônia. Foi tudo destruído. Foi tudo destruído, Jerusalém, aquele monumento lindo, maravilhoso, os muros, roubaram tudo o ouro da cidade, do templo, as colunas, quebraram, maravilha. E Babilônia, ele escravizou eles, mas em Babilônia ainda permanecia fiéis a Deus, certos servos de Deus, a grande maioria, como sempre, se aparentava com o povo de lá, gostaram de ficar por lá mesmo. Mas tinha Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel, tinha uns pessoal que servia a Deus e era profeta de Deus, porque esse não tem para onde correr, mas estava escravizado também, foi levado como cativo para Babilônia também, mas era de Deus. Só que eles não sofriam a mesma consequência que os outros. Deus agia mais na vida deles. Por quê? Porque eles tinham o coração voltado para Deus, mas você faz parte daquele povo, você vai sofrer junto. Você está na congregação, você está no coisa, você vai sofrer junto, irmão. Todo mundo. Mas Deus vai ver que você é o firmeza, vai ver que você está ali buscando. E Deus permite que você fique ali, porque os outros já estão perdidos, não vai se perder todo. Você está ali para orar, você está ali para buscar, você está ali para abrir o olho, para manter aquela família inteira, porque ali o rei também já ia destruir todo mundo, porque o povo não conseguia decifrar o sonho da Nabucodonosor. Nabucodonosor foi pior que os outros reis, falou assim, não quis contar o sonho, queria que adivinhasse o sonho também, não só o significado, como o sonho. Né? Mas Deus foi grande e maravilhoso na vida de Daniel. E usou Daniel e salvou a vida de todos os adivinhos, os astrólogos, fora os profetas de Deus. Porque ia matar tudo se não revelasse o sonho. Né? Então Deus teve gente, mas estava lá, cativo. Mas também, ele pegou Babilônia, pegou e pôs ele no primeiro lugar. E ele foi também Sadraque, Mesaque e Abednego. Que todo mundo se prostrou para a estátua que
a Babilônia fez, né? Nabucodonosor tinha que se prostrar quando tocasse as buzinas, e ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, se negou a se prostrar. Todo mundo prostrou, porque só eles foram. As pessoas, olha, Sadraque, Mesaque, não se prostrou não. Joga na fornalha, aumenta 7 vezes mais e joga eles lá dentro. Aumentaram o fogo, todo mundo já conhece essa história mais, todo mundo conhece, né? Agora, como chegou até lá, poucos, né? Porque não quer ler a Bíblia, não quer buscar, tem que acreditar. Aí acontece o quê? Quando foi jogar Sadraque e Mesaque para dentro do forno, os próprios soldados que jogou ele não chegou nem na metade, já estava, não chegou nem a abrir, só de abrir já morreu tudo, jogou ele lá dentro, caiu lá dentro, pá. Aí lá vem ele e fala, não, mas peraí, não jogou 3, tem 4. Eles andando nas fornalhas, 7 vezes mais aquecida. Ali já mostrando a presença de Deus, cumprindo-se a palavra de Deus. E ali, te mandaram tirá-lo para fora e mudou, porque político é sempre político, né? Político é oportunista. Aí chegou ali o Nabucodonosor e falou, olha, a partir de hoje todo mundo tem que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e tal, porque é oportunista. Ele era mais político, então até se for do interesse dele, ele favorece o servo de Deus, ele favorece a palavra de Deus, favorece a Deus, mas se não for, e assim sempre foi, até os dias de hoje, né? Não muda nada. E ali Nabucodonosor começou a trabalhar na vida daquelas pessoas e Deus começou a usar, né, todos eles, né, para pregoar, para falar, para tudo, né? Nabucodonosor também, engrandecendo, conhecendo todo o poder de Deus através de Sadraque, Mesaque e Daniel, temia um pouco, porém, ele olhou para toda aquela beleza que ele tinha, todo aquele reino, toda aquela maravilha, que na realidade não era dele, como sempre. Todo mundo acha que, isso aqui eu fiz, olha o que eu fiz aqui com a minha força. Essa riqueza que eu tenho foi graças ao meu esforço. Isso aí é um pecado quando faz. Chegou ali, Nabucodonosor falou, olha que maravilha, que não tem... Aí eu ouvi uma voz do céu que disse, louco. Aí Deus tirou toda aquela riqueza dele. Ele ficou doido, correu para o mundão, virou um bicho. A Bíblia fala que as unhas dele cresceu, comia capim, porque saiu do raciocínio dele, porque Deus tirou o raciocínio dele, tirou o espírito, tirou tudo. Mesmo ele sendo Nabucodonosor, mesmo sendo desobediente, mesmo ele não sendo da palavra, mas Deus estava usando ele, mas ele achou que ele que fez toda aquela grandeza em Babilônia, toda aquela maravilha em Babilônia. Então Deus foi lá e, espera aí, eu te usei para você repreender Israel, porque meu povo pecou contra mim. Então eu usei você para ser a vara contra eles, para que eles venham se consertar e venham me clamar. Mas você se acha maior? Espera aí que agora mesmo tu... E ele foi lá, ficou 7 anos vivendo como bicho, até que Deus voltou o raciocínio para ele, voltou o entendimento ao coração dele, se realmente se converteu e viu que Deus é Deus, né? Assim também como o rei da Síria, que foi lá desafiar, né? Desafiar Ezequiel, dizendo, todos os reinos foi me dado, Deus mandou o servo deles falar para ele, para Ezequiel, né? Aí Deus falou, pode deixar que quando ele vir, eu vou resolver, porque quem fez eles, quem trouxe ele, quem capacitou ele, fui eu estava ali no meio da Síria, eu estou aqui. Tem pessoas que pensam assim, é isso que onde a pessoa é, pessoas que pensam que Deus só está com o cristão, só está trabalhando na vida do cristão, Deus está trabalhando na vida do outro também, está no domínio dele. Agora o propósito de Deus só Deus sabe, irmão. Porque também pegou a Síria e acabou, exterminou com o exército, deitou e mandou um anjo lá que funcionou Ezequiel, né? Assim como Josafá também. Josafá, não esquenta a cabeça não, essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Quando Josafá tremendo, louvando a Deus, orando a Deus, se consertou na hora, né? Ele quis nem saber de Acabe, buscando a Deus ali e tudo. Deus falou, Josafá, pode ficar despreocupado. Essa guerra não é tua não, essa guerra é minha, pode deixar que eu vou mandar no anjo lá, resolve. Quando ele chegou lá, filho, só tinha corpo, a Bíblia fala que eles ficaram ali no meio daqueles corpos, no meio daquelas tendas, tanta gente, que 3 dias para tirar os esposos, 3 dias para tirar a riqueza que tinha no meio daquela bagunça, daqueles corpos, tá? E Deus trabalhando o livramento que Deus deu para eles. Então Deus mostra isso para as pessoas. Então tem pessoas que precisam entender. Né? Então essas pessoas se engrandecem, que Deus é esse, que Deus não sei o quê, isso aí Deus permite porque Deus sabe que dali a pouco ele não apoia, não é nada. Deus sempre fez em toda a Bíblia, se você for ler a Bíblia, sempre apareceu pessoas assim. Jezabel mandou lá matar todos os profetas de Israel,
Veio Elias, Deus mandou ele lá, desafiou os profetas de Jezabel. E aí, no holocausto, deixou que Baal fosse o descendente de Baal lá, fosse o primeiro adorador de Baal, fosse o primeiro, eles clamavam o Deus dele, e pulava, e se cortava desde de manhã, ele não resolvia nada, e Elias falava, pode chamar seu Deus, ele talvez esteja dormindo, ou talvez esteja ocupado, né? Ele atirando, mesmo sendo o único profeta e a vida dele correndo risco. Ali ele já estava no auge da fé, falou, se eu morrer eu estou salvo. Quando o homem está de Deus mesmo, né? Aí tá bom, quando chega lá, que Deus mandou eu vir, Deus se responsabiliza, Elias, né? Porque Elias fugiu de tudo, de Acabe, né, de Abel, tá? Depois, aí chegou lá, aí chegou a vez de Elias, ele consertou tudo, ele jogou um monte de água, joga água aí, porque o poder de Deus é grande, né? Aí os caras não conseguiam acender nem com fogo, os dele. Aí chegou Elias, já mandou jogar água, pôs o cordeiro, pôs a água, fez o rei. Aí quando ele orou a Deus, Deus mandou o fogo, consumiu tudo, e ainda a água que estava em volta. E o povo gritou, só o Senhor é Deus. Os 50 profetas de Baal foram mortos, porque foi o desafio. Se Elias pede, não responde, se Deus não responde para ele, quem ia morrer? Elias. E como os profetas de Baal não responderam, foi ele. Foi a aposta da vida. Eles estavam apostando na vida. E ali Elias não fugiu, ele foi, enfrentou todos eles, e tinha mais uns 400 profetas de Seara, sei lá, mas outros idólatras assistindo. Aí estava lá, aí estava lá, o povo cantando, adorando, louvando, aí Acabe começou a se dar bem com Elias, né? Mas aí veio Jezabel e contou lá as maravilhas que Elias tinha feito. Jezabel falou, pode falar para ele que vai passar de hoje, o mesmo que aconteceu com os meus profetas, vai acontecer com ele. Ele, correu, saiu fora. Ficou tão desgostoso que desejou a morte, né? Olha só, ele tinha por quê? Porque ele era um homem de Deus de verdade, né? Quando o homem é um Deus de verdade, ele sabe, se o poder de Deus dele não estiver na vida dele, não vai adiantar nada dizer que ele é profeta, que ele é Elias, que ele fez milagre, ele fez fogo descer do céu, ele fez... Não interessa. Esses sabem que não é ele, é Deus. Então ele sentindo aquilo ali na hora, saiu fora. Né? Agora se é outro, fala, manda ela vir, já matei com 450 profetas, Deus já desceu o fogo, aqui sou eu, pode vir. Aí é onde o homem se arrebenta. Né? Mas quando ali Elias foi lá, se escondeu, Deus foi lá, chamou ele, conversou com ele, falou, Elias, por que você está aí? Não, estou aqui porque já mataram todos os seus profetas, e só eu fiquei. Aí Deus falou, não é bem assim não. Não, é nas minhas palavras, né? Você pode ler a palavra de Deus que você vai entender dessa forma também. Aí fala assim, não, mas não é assim não. Eu reservei para mim 7.000 profetas de Israel. Então, Deus já começou a animar ele. Deus fortaleceu ele. E ele ali começou a sentir a presença de Deus de novo, começou a sentir a firmeza de Deus, ele sabia que Deus era na vida dele, mas ele não sabia qual procedimento que ele deveria agir em cima daquela ameaça que Jezabel agora tinha lançado contra ele, porque a vida do profeta é essa, todos os dias tem um desafio, e se ele não sabe qual é a vontade de Deus, como ele deve agir, ele deve esperar em Deus. Porque o Espírito de Deus é que toma a direção. Não adianta eu trocar os pés pela mão. Né? E foi assim que Elias foi até ser levado no carro de fogo. Na verdade, ele não foi levado pelo carro de fogo. O carro de fogo separou ele, Eliseu e o redemoinho levou ele. Né, pessoal? Foi levado para o carro de fogo, não. O carro de fogo separou eles. E ele foi levado para o redemoinho. Então as pessoas, às vezes, pregam isso, né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. A gente continua confiando. O importante é que todos saibam que Deus é Deus. O importante é que todos saibam que Deus é Deus. Que todos saibam que não é Elias que vai salvar, não é Davi que vai salvar, não é Salomão que vai salvar, que eles eram melhor do que nós, fulano era melhor do que... Não. O único que pode salvar é Jesus Cristo, porque ele sim foi fiel até o fim. Se acompanhando aqui, você vai ver que lá no final, Cristo é o princípio da criação de Deus. Todos, quando fala assim, todos são iguais, tem gente que não aceita, né? Que todos são iguais, irmão.
A diferença é o Espírito de Deus. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser homem, você pode ser mulher. Não importa. Você pode ser criança, adulto, não importa. É todos igual. A diferença é a presença de Deus e o propósito de Deus na vida de cada um. Está entendendo? Essa é a diferença. Agora, como ser, todos são iguais na realidade. Então a palavra de Deus vai nos ensinando assim. Aí Eliseu ficou no lugar de Elias, Elias foi levado, né? Eliseu começou a fazer as maravilhas, inclusive a cura de Naamã, como eu acabei de falar, e muitos outros milagres. E Deus continuou repreendendo aquele povo, né? Repreendendo aquele povo, o povo rebelde. Elias pegou um povo bem rebelde mesmo, porque o rei de Acabe de Israel, que ficou com a parte de Israel, era totalmente idólatra, se casou com Jezabel, que era dos profetas de Baal, de uma adoração, e ainda apoiava ela, né? Diferente do povo que estava em Judá. E ali houve guerra entre Israel e entre o povo de Judá, que eram tudo irmãos, né? Mas Deus ficou com a tribo de Judá, como diz a palavra de Deus, de Jesus Cristo, né? Na verdade ficou com Judá, por isso que o pessoal fala isso, a palavra de Deus também. E o Israel foi cada vez pior. Depois que o povo foi ali para Babilônia, escravizado, de repente, Deus deu a sentença. De repente chegou o juízo para Babilônia. Chegou o final. Nabucodonosor já tinha ido, o filho dele tomando conta, pegou os utensílios da casa do Senhor, foi fazer festa, morada e tal, dança, isso e aquilo, com as coisas de Deus. Aí Deus escreveu lá na parede, escreveu as coisas que não entendiam, mas sabiam que era perigoso. Sabiam que o que Deus estava fazendo ali era perigoso para eles. Tanto que a Bíblia fala que eles tremiam até as pernas, até o joelho. Principalmente o filho de Nabucodonosor, o herdeiro. Aí falou, como é que quem vai entender isso aqui? Aí trouxe lá. Daniel. Né? Daniel foi lá, interpretou a palavra. E disse para eles que na mesma hora Deus ia destruir Babilônia. Caiu o rio. Caiu tudo. E quem vai tomar conta? Pérsia. Armou uma situação tão grande para a Babilônia, que a Babilônia se sentia tão forte, tão poderosa. Armaram uma situação tão grande, mas porque eles são inteligentes? Porque eles eram mais... Não, porque naquela hora Deus tinha falado, olha Babilônia, você vai acabar, acabou. Acabou, você já está chegando nos limites. Eu usei você não, quem converteu, converteu, quem não converteu, não converteu. Entendeu? E agora vai vir um povo maior. Porque quando Babilônia tomou Israel, quando Babilônia tomou o poder, eles eram cruel com o povo, eles eram cruel, destruía sem dó, sem perdão, sem piedade. Deus ia deixando acontecer, mas quando Deus chega para cobrar, é assim. É assim. Aí a pessoa fala, não, tem apocalipse não. Não, tem arrebatamento não. Ah, Deus. Não entende a palavra de Deus, né? Não entende a palavra de Deus. E aí Deus determinou a destruição de Babilônia. E menos, não é menos não, uma hora mesmo. Uma hora Babilônia foi tomada e destruída. Mas, mais para frente nós falamos sobre o reino que dominou Babilônia. Inclusive as palavras que foram escritas pelo dedo de Deus na parede, que Daniel traduziu. É isso aí, vamos deixar para frente.